Bem-vindos a mais uma live e hoje o treinamento de boas práticas é sobre execução do reboco. E para quem ainda não conhece os nossos canais de meio de transmissão, temos o Instagram, a qual estamos transmitindo agora ao vivo, EZR Construtora. Temos o meu Instagram profissional engcivil.maria Renata e temos o nosso canal no YouTube. Inclusive a última live já está disponível lá, tá? Então você que ainda não assistiu a última live e quer assistir, está disponível tanto aqui no Instagram da EZR Construtora, tanto no canal EZR Empreendimentos. Então você que ainda não é inscrito, vai lá, inscreva-se no canal, dá o seu like e se gostou, compartilhe para que demais pessoas possam obter este conteúdo. E hoje falaremos, sobre execução de reboco. Então eu trarei para vocês o que é um reboco, tá? Funções de revestimento com argamassa, suas funções, os requisitos de desempenho segundo a norma, tá? Quando eu devo começar o reboco na minha obra, Você aí que está acompanhando a sua obra, está acompanhando a nossa live, vai ter um momento aí na sua obra que vai chegar a hora do reboco. E vocês precisam ficar atentos aos detalhes que irei passar, tá? Quais cuidados, devo tomar antes de começar, tá? Falarei sobre o chapisco, embolso e reboco e com certeza aquela dica para você. E você que tem algum comentário, alguma coisa para comentar, deixa aí escrito que no final vamos fazer aquela pausa e iremos comentar, tá? O que é reboco? Aqui está uma imagem de uma parede rebocada, já o reboco final. Segundo a norma ABNT-NBR 13.529, define-se reboco como uma camada de revestimento utilizada para o acabamento final, ou seja, a última camada, depois do embolso, que vai permitir que você faça, depois, a execução do seu azulejo ou também da sua pintura. Então, o reboco é a última camada que vai permitir aí para você decorar a sua parede. Tá. Quais funções do revestimento com argamassa? Vedação, durabilidade, conforto térmico e acústico, proteção contra agentes agressivos. Então, você está aí rebocando a sua parede para, protegê-la contra agentes agressivos, além da vedação, além do conforto. E eu trago aqui detalhes, 2 itens da norma 7200, norma 7200 da ABNT, tá? E no item 8.2, ela traz um detalhe específico aqui. Como você pode ver nessa imagem, está aqui a sua parede de alvenaria. Está aqui o chapisco, tá? Uma tela que não é normalmente usada, é eventualmente utilizada, tá? Por isso eu trouxe esses pontos da norma quando deve utilizar essa tela. Aí tem o embolso, o reboco e finalmente o revestimento final, que pode ser, com cerâmica ou pode ser com pintura, tá? E o que a norma fala sobre o uso dessa tela, de reforço? Conhecida aí na sua obra, geralmente por todos, como tela de estuque, E a norma fala que quando eu devo usar essa tela, tá? É efetuada para tubulações, Efetuada para instalação das tubulações com diâmetros superiores a 50 milímetros. Ou seja, você precisou aí rasgar a sua parede para passar sua tubulação de hidráulica, sua tubulação de elétrica. E se esse rasgo for maior que 50 milímetros, então a norma pede que você use essa tela. Para quê? Prevenir trincas, fissuras, patologia no seu revestimento com argamassa para reboco, tá? E o que mais? A tela fala no item 8.3, também fala sobre quando deve
ou seja, aquela sua parede está submetida a esforço, trações, deformações. Então, quando a sua parede, que você for executar o seu serviço, né, tiver, né, em específico, né, esse comprometimento aí, você deve utilizar a tela, né, metálica, pode ser plástica ou de outro material semelhante. Assim diz a norma 7200. Então, isso é um caso específico, você não vê aí usando tela em todo o reboco, tá? Geralmente não se usa, tá? Mas nesses casos específicos, para evitar fissuras, trincas, patologias, fique atento aí e use a tela conforme manda a norma. Vamos falar também dos requisitos e desempenho que a norma pede, a norma 7200, tá? Então, o seu reboco, ele precisa ter uma aderência à base. Então, você está executando o seu reboco ali na sua parede. O que eu preciso, né, garantir? Que ele tenha aderência à base, tá? Então, isso não só depende da execução, depende do material que você for utilizar. Então, tome cuidado aí com o material, com as especificações do seu material, né? Ele tem que ter capacidade de absorver deformações, tá? Outra coisa, tem que ter resistência à abrasão e impacto. Então, não pode ser um traço muito fraco, um traço muito fino. Ele tem que suportar atrações, né? E a movimentações. E também ele tem que ter permeabilidade à água, tá? Então, ele é para isso. Tá. O que conferir antes de iniciar o reboco? Então, como é que você vai saber que é o momento certo de começar o reboco? O que você tem que deixar preparado na sua obra? Vamos começar a execução do reboco conforme o meu cronograma. Você tem que, né, confirmar que as instalações, tanto elétricas como hidráulicas, estão tudo embutidas e testadas, tá? Quando eu falo embutida, eu trago aqui essa imagem. Aqui é muito comum na obra e na sua casa, na sua residência, no seu apartamento, você vê, né, essas bonecas, tá? Por quê? Né? Dentro dessas bonecas tem tubulações passando, né? Então, é preciso que essas instalações já estejam embutidas devidamente e testadas, tá? Aqui tanto na hidráulica, tanto na elétrica, tá? Outro detalhe muito importante aí na hora de verificar, né? Não deixar os seus ralos aí expostos, tá? Proteger ele, porque na hora que o seu pedreiro for executar o reboco, né? Ele vai jogar massa na parede, com certeza vai cair dentro do ralo. E depois vai obstruir o seu ralo, causando danos, causando patologias, né? Entupimento. Então você vê aí com o seu encanador para estar cobrindo todos os ralos devidamente coberto, tá? Para evitar esse tipo de problema, tá? Outro detalhe que você também tem que estar atento: as caixinhas de elétrica, tá? Na hora do reboco, ele vai chapalar a massa na parede e vai entrar massa nos conduítes, nas mangueiras, né? Isso aí também causando obstrução. Então, é importante que o seu eletricista tampe todas as caixinhas, tá? Fica no pé dele aí e não deixa ele, né, deixar as caixinhas estampadas, porque tanto no reboco, tanto na execução do gesso, vai sujar, vai entupir. Então ele precisa, né, só mais um detalhezinho, né, evitando um problema maior, que é quebrar, para tirar toda aquela massa, entendeu? Obstruindo, né, e comprometendo aí a execução do próprio serviço. Então fique atento nesse detalhe, tá? Outra coisa que é importante também, nos vãos, né, você precisa, antes de realizar o reboco, né, que os vãos de contramarcos estejam definidos e fixados, tá? Então aí vamos supor que você tem uma cozinha para rebocar. E aí nessa cozinha vai ou um contramarco, né, um batente aí, uma porta, enfim, vai uma porta nessa cozinha. Então é necessário que você verifique que já foi realizada o que? A execução da instalação desse contramarco, né? Bem executado e bem fixado, para na hora de
ele está fazendo lá a execução do serviço, não sair do lugar. Então, garanta que o seu contramarco está bem instalado. Outra coisa que temos que fazer, que a norma pede, tá? A norma 7200 pede que limpe a base. Que limpeza eu devo fazer para executar um reboco? Eu preciso, tirar todas as rebarbas da alvenaria, seja pregos que ficou na parede, seja ponta de ferro, seja sujeira de pintura, sujeira de massa. Então eu tenho que preparar a minha parede, deixar ela toda limpa, sem arame, sem pregos, sem nenhuma sujeira de alvenaria, de obra, para receber o meu reboco. Para quê? Para não danificar ou causar patologia depois na minha parede final, causando trincas, sujeiras ou então até desplacamento do seu reboco, porque você fez o reboco com a parede toda suja. Então, como eu sempre falo na minha obra, eu falo para vocês, mantenha a obra limpa, Porque o pedreiro, ele é acostumado a trabalhar com produção e ele não quer saber que está sujo, que vai depois alguém realizar o próximo serviço, que é o reboco, então ele não se importa mesmo. Você vê aí na obra que eles não se importam mesmo com a limpeza, eles trabalham num lugar sujo, em cima da sujeira, e não estão nem aí. Então é você, engenheiro, ou você, estagiário, ou você que contratou o serviço desse pedreiro, que tem que exigir que ele execute a limpeza, tá? Do local ao qual está trabalhando. Para quê? Para que assim, quando você for fazer esse serviço, já está limpo o local. Então, se você acostumar o seu pedreiro a fazer a limpeza, ou se você tiver um ajudante aí para já limpar assim que ele terminar o serviço, faça isso, tá? Porque realmente acaba ficando sujeiras e aí acaba dando um atraso no serviço, porque até remover toda essa sujeira, atrasou tudo. Então, planeje bem isso e coloque o seu pedreiro para aprender a trabalhar num ambiente limpo, de qualidade, tá? Então, eu trago aqui uma imagem que fala assim, cadê o chapisco, Aqui é a alvenaria e aqui já é o reboco. Então, a pessoa já foi lá e fez um reboco sem chapisco, sem preparar a parede, sem nada. Cadê o chapisco? Para execução do reboco, primeiramente precisa se fazer o chapisco, tá? Então, o que o chapisco vai fazer? Ele vai regularizar, a sua parede ali para preparar para o embolso. E qual a espessura mínima do chapisco, tá? 5 milímetros, não pode passar disso, 5 milímetros, é só um chapisco, chapiscar a parede. Aqui está um exemplo. Por que eu trouxe esse exemplo? Porque é o exemplo mais comum, tá? A parede aí de alvenaria, o seu pedreiro vai chapiscar ali com a colher de pedreiro, ou mesmo um chapisco comum, tradicional usado na obra. Mas eu trago aqui que não existe só essa opção de chapisco, tá? Existe outra opção. Por quê? O tradicional tem uma desvantagem, que é desperdício de material. Além do lançamento, da massa, ali já se tem uma perda de material e o cimento tá caro, como todos os materiais na construção civil, tem tido grandes aumentos. Então, um chapisco, você tem 3 opções, tá? O chapisco tradicional, que é esse comum, tem um chapisco industrializado, tá? Que tem maior rendimento, porém ele é necessário a ferramenta de andame, então ele gera um custo aí na sua obra. Então você tem que, quando você for fazer qualquer etapa da sua obra, você tem que analisar o que é melhor para a sua obra, Se você já tem essa ferramenta, eu já tenho na minha obra andame, então às vezes sai mais barato você comprar um chapisco industrializado. Então você tem que, engenheiro, você estagiário, na hora de fazer qualquer serviço, você precisa procurar saber o que é melhor, as vantagens e desvantagens e ver todas as situações, Não é só uma situação, todas as situações e colocar no papel esse custo para ver se vale a pena, tá? Porque às vezes vale a pena, mas isso demora a produtividade. Tem que ser algo que precisa ser, rápido, você está pagando a produção lá, Enfim, e também tem o chapisco rolado. Aqui está o exemplo aqui, ó. Que ele, além de ser fácil de
utilizar, além de não ter desperdício, né? Não precisa de andaime, então deixa o acabamento mais eficiente. Então tem essas três opções. E qual é o tempo de cura deste chapisco para você vir começar a próxima etapa? 3 dias, segundo a norma. O tempo de cura do chapisco é 3 dias, segundo a norma 7200, tá? Da nossa ABNT. Embolso. Você fez lá o chapisco da sua parede, lindo, maravilhoso. Você vai vir com o embolso, tá? O que é o embolso? É uma camada sarrafiada. Sarrafiada, isso, né? Com uma régua, né, de alumínio, o seu pedreiro vai lá e vai sarrafiar a parede, né? Em sentido vertical, em sentido horizontal. E o que eu trago aqui, né? Eu trago aqui detalhes importantes sobre a execução do embolso. Então a Maria não está te ensinando a fazer o que você já sabe. A Maria está trazendo aqui detalhes importantes que às vezes no dia a dia não é feito e às vezes, né, aquela patologia que gerou depois é porque você não se atentou a esses detalhes. Então eu trago aqui para você os detalhes importantes na execução dos serviços, tá? Porque se você ficar atento nesse detalhe, você vai poder conferir, você vai poder cobrar e você vai poder escolher o que é melhor para a sua obra, né? E tentar, né, minimizar custo, que é isso que nós fazemos, minimizamos os custos, né, gerados aí na nossa obra, né? Trazendo qualidade para o cliente final. Então o chapisco é aquela camada sarrafiada, tá? Que serve para regularizar a argamassa para receber o revestimento, né? Qual a minha função? Já falei, regularizar a superfície, tá? Vedação, proteção contra agentes, né, agressivos. E o que a norma exige? Eu marquei aqui, até em amarelo aqui, ó, trouxe aqui a ilustração, tá? Da etapa de execução do meu embolso. O que eu preciso para executar o embolso? Eu preciso, né, fixar as taliscas, né? Que elas são feitas com azulejos, pedaços de piso. Geralmente é feita com isso, com madeira, também pedaços de madeira. E aí eu vou fixar. O que a norma exige? Que a minha distância de uma para a outra seja entre 1,5 metro a 2 metros. Então é isso que a norma exige. O que mais, né, a norma exige? Que a altura mínima lá, né, da minha base final do meu chão seja de 30 centímetros, tá? Aqui eu tô trazendo aqui, ó, tá? Então você vai fixar lá, né, a talisca. O que a talisca vai fazer? Ela vai definir qual vai ser a espessura do seu reboco. Então, através da talisca, eu vou saber, né, a espessura do meu reboco, tá? Então, você vai estar atento a detalhes que eu vou trazer aqui, tá? Lembrando que a cura do meu embolso é 7 dias, entre aspas, por quê? Dependendo da argamassa que você utilizar, da massa que você for fazer esse embolso, a norma pede até 21 dias para cura, tá? Geralmente, né, é 7 dias porque a gente usamos a argamassa. Pode ir? Tá? Então, detalhe da execução. Lembra que eu falei que você vai lá, né, sarrafiar? É isso. Então, entre uma talisca ou outra, o meu pedreiro, com auxílio da régua, tanto vertical, tanto horizontal, tá? O que ele vai fazer? Ele vai sarrafiar entre uma talisca e outra e vai tirar todos os excessos de massa, tá? Ele jogou lá a massa, aqui ó, a massa, entre uma talisca e outra, e com a ajuda da régua ele vai tirar todo o excesso, nivelando, né, a espessura, né, do meu reboco. Outra coisa também, tá? Além disso, você precisa que a parede esteja no prumo, não pode deixar disso, né? Tem que estar no prumo, tem que estar no esquadro, tem que estar tudo, né, nivelado. Porque na hora de assentar o seu azulejo, pode ter ondulações. E numa parede de reboco não pode haver ondulações, deformações. O reboco é para isso, para não haver isso. Então, fique atento a esse detalhe. Tá? Outro detalhe que eu trago aqui da norma, tá? É o que eu havia falado. Você tem que verificar o nível, o prumo, a planeza da base, tá? O tratamento correto
para correção de nível, prumo, limpeza, como eu falei, o traço das argamassas, a espessura. Então, quando você for realizar o seu reboco, você tem que ficar atento a todos esses detalhes, tá? Inclusive, eu já havia falado em outras lives, vou trazer aqui para vocês também, né? Faz aquela ficha de verificação de serviço, faz aquele roteirinho do que eu preciso conferir, tá? Passa lá na sua obra, tá ok, não tá ok, né? Muitos serviços no dia a dia, né? Divide com outra pessoa, mas confere, chega lá e confere para não, né, comprometer outros serviços, né? Às vezes um serviço mal feito, né, por falta de detalhes, para outra pessoa vir fazer, vai cobrar muito mais caro, porque refazer o mal feito dá muito mais trabalho. Então você não quer isso na sua obra, você não quer causar custo e prejuízos. Então fique atento a esses detalhes, tá? Finalmente chegamos ao reboco, camada fina de acabamento, que é aplicada após o reembolso. Então o reboco é a última camada. Então tem que estar tudo perfeito, tá? O acabamento da superfície, tá? Porque vai receber tanto revestimento ou pintura, então não pode ter nenhuma deformação. Às vezes, sabe o que o pedreiro fala? Que eu já ouvi muito, e você já deve ter ouvido muito. Você vai conferir o reboco, ele não tá no prumo, não tá no nível. Aí sabe o que ele fala pra você? Você corrige na argamassa. Porque tem argamassa para revestimento de cerâmica, né? De azulejo. Aí ele fala assim, você corrige. Não, você não corrige na argamassa. Ele tem que fazer o serviço correto. Não deixa ele passar para outra pessoa um trabalho que ele deveria ter feito, tá? Então, a parede tem que estar no prumo, tem que estar no nível, tá? Tem que estar correta para receber esse revestimento final, essa pintura final, tá? E a espessura do reboco, você tem que ficar atento também. Por isso que eu trouxe a live da alvenaria. Fique atento daqueles detalhes, porque uma parede fora do prumo vai fazer o que? Aumentar a espessura do seu reboco. E a norma exige que a espessura seja só até 5 milímetros. Nós vemos aí 10, 12, gente, isso é um absurdo. Porque a alvenaria foi mal feita, porque não conferiu o prumo, porque não estava no nível, por causa de detalhes, sabe? E aí, além de trazer prejuízo, traz patologia. Imagine a sua parede, fica pesada, né? 10 centímetros de reboco, olha o prejuízo disso. Então fica atento para não passar de 5 milímetros. Por favor, pedreiros, fiquem atentos, não deixe a sua parede aí, né, precisando de um preenchimento de 10 centímetros. Vamos, né, fazer conforme a norma, tá? Então o reboco ele vai corrigir todas as imperfeições, né? Aí você vai fazer a conferência do prumo e vai dar o acabamento final da desempinadeira ali em círculo. Aí você vê aqui uma parede linda, reta, lisa, né? A parede assim tão bonita, porque está no nível, no prumo, está linda, maravilhosa. É assim que tem que ser, tá? É assim que tem que ser. Finalmente, a minha dica. E hoje a minha dica é sobre a minha experiência na obra. Então, fica ligado nessa dica que eu acho que você vai gostar. E a minha dica é sobre argamassa estabilizada. Nossa, você já ouviu falar dessa argamassa? É uma argamassa que vem crescendo muito na construção civil, tá? Aqui está um exemplo do caminhão, né, de betoneira, né? Ele está o quê? Abastecendo aí a nossa obra com argamassa estabilizada, tá? Então, aqui é uma maceira, que é o recipiente onde vai armazenar essa argamassa, né? E qual é a diferença da argamassa estabilizada? O que ela é? É uma argamassa de areia, cimento, água e agregados, tá? E qual é a diferença? É esses agregados, tá? Essa é a diferença, tá? E o que eu posso falar dessa argamassa, né? Ela tem um aditivo, que é essa diferença, o aditivo, que ela permite que eu possa usar ela em 24 horas, 36 horas e até 72 horas. Então eu tenho um prazo para usar essa argamassa, tá? E quais são as vantagens de usar essa argamassa, né? Ela tem um melhor acabamento, tá? Devido à sua homogeneidade.
ela tem melhor permeabilidade, ela tem menos esforço por parte dos funcionários da obra, porque não precisa estar lá, né, manuseando, você não precisa que o ajudante faça a massa na sua obra, ela já vem pronta para uso, ela chega na sua obra, é isso mesmo que eu estou falando, ela chega na sua obra, né, e já é pronta para usar. Você já pode usar esse momento de chegar, então você não precisa preparar nada para usar. Ela está ali pronta para uso, tá? Ela tem um bom rendimento, tá? Não é preciso preparar nada e é muito fácil a descarga, tá? Descarregar ela, tá? Onde eu posso aplicar essa argamassa? Para a navegação da minha alvenaria, você pode usar esse tipo de argamassa para a execução do reboco interno, reboco externo, tá? Então, para preencher até irregularidades nas suas paredes, essa argamassa você pode usá-la. E qual é a dica que eu trago para a sua obra sobre essa argamassa que eu faço na minha obra? A dica de armazenamento e utilização, tá? Se você recebeu a argamassa na sua obra e você não vai usar hoje, você vai usar só amanhã, porque você se programou de receber, mas o meu pedreiro só vai usar ela amanhã, não tem problema, porque ela é 36 horas, ela é até 72 horas, né? Depende, né, do qual argamassa você solicitou lá para o seu fornecedor. O que é legal? O legal é que essa argamassa vem com maceiras pequenas, essas maceiras pequenas, né? É o recipiente onde você vai colocar. Então vem a maceira grande, que cabe 1 metro cúbico, e essas maceiras pequenas cabem geralmente 0,2 metros cúbicos. Então, para chegar a 1 metro cúbico, você vai precisar no mínimo entre 4 a 5 maceiras dessa pequena, tá? Depende aí quando você for encher, se você vai deixar um nível mais alto ou mais baixo, tá? Então, essas maceiras pequenas, olha que legal. Através do carrinho, ela tem um carrinho de transporte que encaixa ela, você pode, né, andar com ela na sua obra e deixar lá no local que vai ser executado. Então você vai, né, armazenar nessas maceiras pequenas e o seu pedreiro, quando chegar lá no local para realizar o serviço, já está do lado dele a maceira. Olha que legal. Então, sobre execução e elevação da alvenaria, nós tivemos um resultado muito eficiente, porque o pedreiro já chegava lá, já deixava o material no andar dele, do lado dele, só para a execução do serviço, tá? Então, você, na sua obra, tá? Engenheiro, estagiário, você tem que criar estratégias, tá? De sempre melhorar a execução do serviço, porque você tem um prazo para entregar a sua obra. Então, a todo tempo você vai criar estratégias de melhorar, tá? Como é feito o serviço, tá? Trazendo um melhor rendimento, melhor benefício para ambos, tá? Então, ela é armazenada lá, o pedreiro chega e já consegue aceitar o bloco. Olha que legal. Outra coisa sobre o armazenamento dela. Como eu falei que ela chegou hoje, eu só vou usar amanhã, o que eu tenho que fazer para preservar, né, a argamassa até o meu uso, tá? É necessário colocar uma lâmina d'água de, tá, 2 centímetros, porque essa lâmina d'água, quando você colocar em cima dessa maceira de 2 centímetros, ela vai evitar contato com agentes agressivos, tá? Então ela vai evitar, né, ela funciona como um filme hídrico, que, né, evita que o meio externo entre em contato com a argamassa. E aí quando você vai usar, ela vai estar do mesmo modo ao qual foi, né, deixado na sua obra. E aí quando você for usar no outro dia, você tira essa lâmina d'água e aí você mexe ela e coloca, né, nessas maceiras pequenas para o uso, tá? Na alvenaria foi muito bom o rendimento, a gente criou várias estratégias na fachada, no reboco. Como é que eu posso trazer essa dica para vocês, tá? O que acontece? Essa argamassa, ela tem uma pega, um tempo de pega, tá? Aí o que acontece? A execução do reboco é feita em 2 tempos, né? Que é a primeira chapada e depois ele vem lá, né, dar aquela regularizada, tá? Final, acabamento final. Então, ao dar a chapada na parede, o que acontece? Ela demora, né, até a sua liga, a sua pega. Então, o pedreiro não consegue fazer já o acabamento, chapar já que faz o acabamento, não consegue. E você sabe que pedreiro, né, ele trabalha por produção. Então, ele não deve ficar muito contente de esperar o tempo de pega dessa argamassa, porque vai diminuir a sua produtividade, vai atrasar o serviço. O que é que eu
adotei na minha obra, tá? Como eu sei que tem esse tempo de pega, eu fiz assim, né? Ele vai chapar, geralmente, quando ele vai fazer um reboco externo ou interno, ele não vai só fazer de uma parede, vai fazer de várias, né? Então, eu fiz com que ele desse a primeira chapada em 2 pavimentos, né? E aí, quando ele subisse, né, para dar o acabamento final, a argamassa já estava seca, o tempo de pega já tinha, né, passado e ele conseguia dar o acabamento final. Assim, ele não perdia a sua produtividade e não teria problema nenhum na execução do serviço. Mas, mesmo assim, eu quero trazer para vocês que vocês precisam sempre estar consultando quem está executando o serviço, seja seu pedreiro, seja qualquer outro profissional. Por quê? Você precisa ter esse contato com eles para saber se a argamassa está boa, o que ele achou da argamassa. Você precisa ter um feedback para estar sempre melhorando, porque esse aditivo, ele pode, né, vir com erros, e aí a argamassa vai cair na sua parede, e aí? Então, você sempre tem que estar em comunicação com o seu pedreiro na hora de executar o serviço, o que ele achou do material, se ele achou que foi bom. Você tem que ver se teve produtividade, tudo isso você tem que analisar. Para quê? Para que não cause nenhum erro ou falha no seu cronograma, porque, né, se o material não chegou conforme deveria chegar, vai atrasar o serviço, vai atrasar o seu cronograma, né, e vai demorar mais e o pedreiro vai embora e vai deixar o reboco sem fazer. Então, engenheiro estagiário, fica ligado, tá, nesses detalhes, entre em contato com o seu, esteja sempre em contato com os seus funcionários, com a pessoa que está executando o serviço, entre em contato com o fornecedor, né, fala sobre o material, como é que está o material, sempre tentando melhorar a sua obra. E é isso. Tem algum comentário? Tem alguém que falou aí, gente? Eu queria hoje mandar um abraço para todos que estão ouvindo. Por quê? Porque eu sou da Bahia e o meu pessoal lá querido estão me assistindo, então vocês que estão me assistindo, né, da minha terrinha, né, um abraço para vocês, tá? Saudades imensas, um abraço. Agradeço também a todos que estão assistindo aqui, né, em São Paulo ou em qualquer lugar, né, do Brasil ou, né, no exterior. Gratidão pela dica, boa tarde, boa tarde. Legal, gente. Gratidão imensa, é isso aí. Um beijo a todos, tá?